Fala galera, tudo certo, pessoal? Boa tarde. Hoje, sexta-feira, dia 18 de agosto de 2023. Agora são um pouco mais aí de 13h30 da tarde e hoje eu vou trazer um conteúdo para vocês aqui falando sobre uma das minhas mais, eu posso dizer assim, foi uma das minhas grandes perdas no day trade. Porém, foi a perda mais traumatizante que eu tive. Então, eu gostaria de pedir encarecidamente, para quem não me conhece, eu me chamo Anderson Rodrigues, eu gostaria de pedir a sua inscrição aqui no meu canal e gostaria também de pedir, para quem tá me assistindo agora, pessoal, esse conteúdo que eu vou falar hoje aqui é algo muito bacana, algo muito importante, então não pula esse vídeo, não passa, coloca aí, acelera um pouquinho, bota no 1.5, no 1.25, porque eu vou trazer, galera, inclusive nota de corretagem. Eu vou mostrar para vocês aqui desse dia que eu vou citar para vocês no decorrer desse vídeo. Então vamos lá, galerinha. Eu vou contar para vocês um pouquinho do meu início no day trade, tá? Em meados de 2019, início de 2019, eu conheci o que eu achava que era mercado financeiro, onde tinha muita propaganda, muito marketing em cima sobre opções binárias. Então, nessa época, eu acabei vindo, né, porque eu considerava mercado financeiro e ali estudando, assistindo conteúdo, vendo vídeos no YouTube, eu acabei descobrindo os mercados futuros da B3 na época por vídeos, se eu não me engano, do Port Trader e do Thomas de Castro, as duas pessoas mais famosinhas, vamos dizer assim, na época, pelo menos para mim, né? Porque foram as duas pessoas que mais eu fui consumindo conteúdo na época. Então, ali praticamente na metade, da metade para o final, segundo semestre de 2019, eu comecei a operar os mercados futuros da B3. E nessa época, galera, eu acabei ficando também desempregado. Foi bem na época da minha formatura como engenheiro também. Eu sou, para quem não sabe, eu sou engenheiro de produção, de formação, atuei muito tempo na área. E nessa época que eu fiquei desempregado, eu acabei conhecendo os mercados futuros, então eu tinha um valor ali bacana para operar, só que eu acabei perdendo esse valor no mercado financeiro, eu acabei perdendo, operando índice, operando dólar. Só que assim, pessoal, eu acabei perdendo essa grana da minha conta pessoal e eu tinha uma conta conjunto com a minha namorada que a gente criou naquela época ali, em 2020, início de 2020, logo que surgiu a pandemia, para que a gente investisse, para que a gente colocasse grana em ações, para que a gente fizesse investimentos em renda fixa, porque eu já vinha estudando sobre isso na época também. Então a gente queria multiplicar essa grana e fazer o dinheiro trabalhar para nós. A gente queria ter uma renda recorrente, né, de investimentos. O que que nós fizemos com aquela grana que estava ali? Nós compramos muitos papéis, né, que como surgiu a pandemia ali, aquele início de 2020, as ações praticamente derreteram, assim, teve ação que estava 70%, 80% mais baratas do que elas estavam antes, né, de surgir a pandemia. É um assunto bem complicado, galera, que eu vou falar aqui, mas eu tenho certeza que vai surgir algum aprendizado para você que tá me assistindo aqui agora. Então, pessoal, o que que eu fiz? Qual foi a ideia que me surgiu na época? Como eu não tinha grana na minha conta pessoal para operar, eu tive a brilhantíssima ideia de pegar essa grana que estava lá alocada em ações e colocar em garantia para que eu pudesse operar nos mercados futuros. Para quem não sabe, o que que eu fiz? Eu coloquei a grana, por exemplo, tá? Lotes que eu tinha de Petrobras, eu coloquei como margem para que eu pudesse operar no nosso mini índice. E aí, galerinha, o que que aconteceu? Eu tinha talvez 6, 7 meses de mercado futuro, e aconteceu o que acontece com todo iniciante desequilibrado, que não estudou sobre gerenciamento, que não aprendeu sobre disciplina, que não tinha ainda uma técnica operacional bem definida. Eu fui lá e acabei perdendo aquela grana. Eu vou mostrar já já para vocês aí a nota de corretagem de um dia que eu separei para mostrar para vocês nessa época aí, porque não foi em apenas um dia, né? Foi no decorrer de vários dias ali, mas eu vou mostrar um dia que eu separei para vocês especificamente. Eu sempre comento aqui com vocês, galera, sobre quais são os comportamentos, quais são as atitudes em comum
que as pessoas que perdem grana no mercado elas têm. O que elas fazem? Porque é interessante você pensar por esse lado, porque se existe uma massa, se dizem lá que 95% que opera day trade perde, esse 95% tem um padrão comportamental. Então você precisa fazer o oposto do que essas pessoas fazem. Quais são esses padrões comportamentais? Aumentar o número de lote, operar alavancado demais, colocar grana lá na corretora a mais, né? Fazer um Pix para a corretora depois de quebrar uma conta, por exemplo, isso no mesmo dia, dobrar o número de contrato, fazer preço médio infinito. Então, tudo isso, excesso de número de operações, tudo isso é um padrão comportamental das pessoas que perdem no day trade. Então, galera, eu vou abrir para vocês essa nota de corretagem que eu citei para vocês. Eu separei ela aqui já. Eu apaguei alguns dados porque são dados pessoais, como CPF, endereço, mas está aqui, operando pela Clear. Aqui está o meu nome, Anderson Miranda Rodrigues, na data do pregão do dia 2/4/2020. Eu gostaria que vocês prestassem atenção quando eu começar a correr essa nota para baixo, na quantidade de operações que eu fiz nesse dia, tá? 2 de abril de 2020. Tá aqui, então, a nota de corretagem desse dia. Vou correr ela para baixo aqui e vocês ficam prestando atenção. Vou correr ela para baixo aqui e vocês prestem atenção na quantidade de operações. Ó. A cada 2 ordens aqui, ó, compra, compra, é como se fosse uma operação, tá? Mas é uma compra e uma venda, que a venda aparece mais lá embaixo. Olha só. 3 páginas, pessoal. 3 páginas de operações, tá? Isso aqui me gerou um prejuízo nesse dia, nessa conta conjunta que eu falei para vocês, de 1.039,60. Isso, pessoal, operando, ó, um lote, 3, 2, 5, 3 contratos, 2 contratos. Vamos ver aqui mais para baixo. 4 contratos, 3 contratos, 6 contratos, 5. Isso aqui, se eu não me engano, eu calculei ali, são 69 operações no dia. Ouça bem, 69 operações por dia. Uma pessoa que tinha 6 meses de mercado, operando alavancado, operando um dinheiro que não podia perder, operando um dinheiro de terceiro. Quando vocês escutam por aí, nos vídeos, nos cursos que vocês fizeram, os professores, os youtubers ensinando, falando sobre disciplina, falando sobre gerenciamento de risco, falando sobre experiência, sobre tempo de tela, galera, ouçam, deem mais valor para esse tipo de conteúdo. Esqueçam ganhos, esqueçam boleta. Foquem em conhecer a si próprio, conhecer a si mesmo. Foquem em aprender a gerenciar o seu risco, a operar de uma maneira que o seu capital seja o menos possível exposto ao mercado. Porque quanto maior o número de operações, maior o seu capital está exposto a esse risco. Então, pessoal, continuando o assunto, na época, eu já mostrei para vocês aqui 1.039,60, tá? Praticamente 70 operações em um dia, lá na época da pandemia, onde o mercado tinha uma volatilidade insana. Qual é o aprendizado? Qual foi o aprendizado que eu tive nessa época? Para encerrar essa história, galera, o que eu tive que fazer? Eu tive que chamar a minha excelentíssima, parar na frente dela e contar sobre o meu erro, contar sobre aquilo que aconteceu. E só quem já tomou um prejuízo gigante, isso aconteceu por 2, 3 semanas, se eu não me engano, na época, até esses papéis virarem pó e a corretora ir lá, porque eu tinha colocado como margem garantia, vender automaticamente aqueles papéis para cobrir o prejuízo que eu havia deixado ali. Eu tive que contar para ela. E foi, galera, um choque, foi um sentimento horrível de impotência, de tristeza, de angústia, de aflição. Quando a gente tem um baque tão grande assim, só quem já passou por uma situação dessa que sabe como é o sentimento, qual é o sentimento, porque é algo inexplicável. E foi a partir daquele momento que eu comecei a entender, ao longo desses 4 anos e meio aí, que eu comecei a entender como o day trade funciona de verdade. Que ninguém vai ficar rico de um dia para o outro. O que eu queria ali? O que eu queria? Eu queria fazer 1.000, 2.000, 3.000 por dia. Cara,
surreal. Então, essa é a intenção do meu canal, por isso eu criei esse canal, para mostrar a realidade para vocês. Hoje eu consigo mês a mês extrair dinheiro desse mercado. Porém, eu não me importo se eu fechar uma semana negativa, se eu fechar talvez até um mês negativo. Porque o que me interessa é ao longo de 3, 4, 5, 10, 15 anos eu conseguir extrair dinheiro desse mercado e o mais importante, amadurecer, definir um operacional específico, aprender a proteger o meu capital. Então esse é meu conselho para você. Ouça essa história. Não faça a mesma coisa, não cometa os mesmos erros que eu, porque eu estou aqui justamente, eu estou expondo isso para você que está me assistindo, para que você entenda e perceba que não existe santo grau aqui. Não existe fórmula mágica no day trade. A fórmula mágica aqui é você ganhar mais do que você perder. Isso só vai ser possível quando você aprender a proteger o seu capital. Eu gostaria, então, nesse momento, de agradecer a sua atenção, você que me assistiu até o final desse vídeo aqui, e pedir mais uma vez a sua inscrição no meu canal e desejar para vocês um ótimo final de semana. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.